Boa tarde a todos. Meu nome é Fernando Portela, serei o monitor desta sala. Daremos continuidade às atividades do Quinto em Cuca, evento que reúne o 5º Simpósio Internacional de Pesquisa e o 20º Encontro de Iniciação Científica do CEU. Para controle da presença, foi disponibilizado o link de um formulário no Google na descrição do vídeo, que será liberado somente mais ao final da nossa mesa redonda. Basta preenchê-lo apenas uma vez para o registro da presença. Daremos início à palestra, ministrada pelos professores Rosana Delpino Sapena, Maurício Arnoldo Cárcamo Pino, Aline Zin e Guilherme Souza. Professora Rosana, eu passo agora a palavra para a senhora. Se apresente e inicie a atividade. Agradeço desde já a toda a presença. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Bom, nós damos início, então, à mesa redonda denominada Discussões sobre a Reumanização da Docência, 4 aproximações desde o corpo. Então, para hoje, estamos 4 professores, o professor Maurício Cárcamo, que nos acompanha desde o Chile, da Universidade de Chile, a professora Aline Estefania Sim, que é da nossa instituição, e o professor Guilherme Souza, que está em São Paulo, desde a USP, nos acompanhando também para hoje, para esse evento. Bom, queria, antes de colocar a apresentação, queria primeiro agradecer a presença de todos e dizer que o marco dessa mesa redonda vem um pouco a partir de um trabalho conjunto que estávamos desenvolvendo juntos dentro do grupo de pesquisa do Palimpsesto Crítico, uma enorme satisfação de ter trabalhado com esses professores e também conjuntamente com a professora Beatriz de Abreu e Lima e a professora Patrícia Badu no início. Logo, Patrícia teve outros rumos e já não esteve com a gente, mas foi uma oportunidade muito bonita de poder trabalhar desde vários lugares, desde vários países, um tema que nos tocou profundamente, principalmente a partir da pandemia. Eu acho que foi o tema do ensino online. Então, para dar início a isso, vou colocar aqui uma pequena apresentação que vai nos ajudar a balizar. Não sei se poderia me dizer se está aparecendo, se está certo, Fernando? Ups. Oi? Nós temos um pequeno delay no YouTube, mas estou aguardando. Tá. É visível. Perfeito. Tá ficando bom para vocês? Tá a tela inteira? Sim, tudo certo. Perfeito. Ok, então, como estava falando, tivemos uma coincidência muito interessante através de uma iniciativa de poder escrever juntos sobre o tema da reumanização da docência. Começou através de um possível congresso onde poderíamos participar e hoje se concretiza aqui nessa mesa redonda. Como eu falei, trabalhamos em torno a esse, dentro do grupo Palimpsesto, é um grupo de pesquisa Uniceuv, e hoje de manhã, inclusive, estivemos apresentando quais são os principais objetivos desse grupo de pesquisa, mas aqui estamos os 4 professores que estamos nos apresentando hoje, com o tema de cada um. Acredito que cada um vai apresentar seus próprios temas daqui a pouquinho, e o que eu queria colocar aqui, antes de começar, são, de alguma forma, certas questões que nos impulsam como grupo de investigação, que são essas maneiras de nos aproximar à teoria e às especulações teóricas, que vêm dadas, eu acho que, neste grupo Palimpsesto, por essa visão multifocal de muitas coisas, a maioria das vezes em uma concisão quase que de camadas, de sobreposições de ideias, né? A isso sim nos aproximamos a essa visão palimpséstica, ou seja, uma investigação palimpséstica onde se sobrepõem formas de olhar e também, e neste caso foi um caso bem específico, esse olhar
sobre um tema específico, mas desde vários lugares. Ou seja, muitas vezes dizemos, estamos trabalhando em uma condição de pesquisa desde uma internacionalização. Nossa ideia não é tanto uma internacionalização, sino um olhar simultâneo. Esse olhar simultâneo seria como nos aproximamos desde nossos momentos, desde nossas latitudes e desde nossos lugares de trabalho a este tema da docência que, acredito, hoje, pós-pandemia, tenhamos pouca perspectiva para poder falar ainda, mas já tivemos uma experiência muito profunda do que foi esse trabalho online e como isso, de alguma forma, nos tocou e nos fez repensar ou pensar nosso papel dentro da docência. Dentro dessa linha de investigação do Palimpsesto, temos uma específica que trata sobre os experimentos em docência. Então, acredito que, nesse caso, essa coincidência de todos esses professores trabalhando sobre o tema da reumanização da docência vem principalmente sobre um tema importante que foi o que, de fato, e como coisa fundamental, nos fez pensar na educação online pós-pandemia. Por que digo pós-pandemia? Porque foi um momento, eu acredito, o mais forte que tivemos, onde tivemos praticamente uma obrigatoriedade. Muitos falamos assim, demos conta, foi excelente, ok? Demos conta, mas a gente poderia pensar se todas essas práticas foram interessantes e se não teríamos que olhar de alguma forma, de uma maneira um pouco mais incisiva, o que aconteceu. Uma das coisas mais importantes nesse grupo, ou nessa visão conjunta, acredito que foi a ideia que nos motivou a escrever, foi principalmente voltar a colocar o corpo sensível, o corpo dos estudantes e principalmente também dos professores, né, dentro do campo da docência. Ou seja, de alguma maneira, esse âmbito do metaverso, esse âmbito do online, esse âmbito onde as coisas são bastante longínquas no sentido do contato humano, nos fez ver que esse contato humano é necessário, de alguma forma, para poder colocar ou situar uma coisa importante, que aqui já estou entrando, acredito eu, no tema que me toca hoje falar, que é a corporeidade, que é, de alguma forma, esse tema da fenomenologia, como falamos na arquitetura. Ou seja, principalmente para nosso âmbito da arquitetura, pensar desde uma prática de arquitetos, envolve o corpo, envolve uma prática de trabalho manual muito forte, né? Uma coisa de uma interação, não tanto com o objeto que é produzido, sino com o corpo dentro do espaço. Nós não podemos, de alguma forma, pensar a arquitetura sem esse corpo como uma presença, né? E aqui, de alguma forma, começo já de uma maneira um pouco tangencial, mas já entrando um pouco no que seria meu tema, que foi o espaço existencial, né? A diluição do espaço existencial dentro da arquitetura e como prática docente. Então, uma das primeiras coisas que coloco aqui é que corpo é esse fundamental que aparece dentro ou como foco das nossas pesquisas. Então, antigamente, desde o Renascimento, aquele corpo fundamental que aparecia era um corpo matemático, né? Vitrúvios, o homem perfeito, que se desdobra no espaço de alguma maneira, é aquele corpo que aparece mais como uma medida antropomórfica dentro do lugar. E a partir de uma mudança de paradigma dentro do pensamento pós-moderno, já começamos a pensar que esse corpo que vai dentro desse corpo renascentista já não pode ser aquele corpo estático, matemático, etc. E aparece o corpo fenomenológico, ou seja, um corpo que é capaz de sentir, né, de estar dentro e de perceber não somente o espaço arquitetônico, sino outra relação com os espaços. Dessa maneira, acreditamos que um saber arquitetônico, um saber dentro da ideia do ensino, precisa fundamentalmente esse contato, essa corporeidade, e como palavra muito
reiterativa que aparecia nessas discussões nossas, acredito eu, essa ideia da reumanização, voltar também ao humano, né? A deixar a máquina como um ente frio, longínquo e tal, e voltar a uma condição de ser e estar e a uma condição mais humana nas relações interpessoais também, que são fundamentais. Eu acho que descobrimos nessa volta no presencial, como era importante nos ver, nos tocar, tirar a máscara, saber quem está por detrás dos olhos ou por detrás de letras, muitas vezes. Bom, continuando um pouco com essa ideia, então aparece aqui um corpo feminino que se movimenta de várias maneiras, como vemos nessas fotografias, de alguma forma entendendo que já não é um corpo estático que se desdobra e que também esse corpo não precisa estar representado por uma figura antropocêntrica e sempre masculina. Também pode estar, essa centralidade tem que estar de alguma forma diluída em nossos novos discursos, que já não são tão novos, obviamente, mas que são importantes, né? Então, coloco aqui uma cita do Montaner, que diz: introduzir a experiência na arquitetura, a experiência sensível, é a chave para incluir o subjetivo, o perceptivo, o sensorial e o corporal, ao tempo que se reforça o fenômeno da arquitetura contemporânea como estruturação social. E, bom, nesse ponto, eu queria me aproximar a alguns exercícios que foram muito importantes dentro do âmbito das práticas que a gente vem fazendo dentro das oficinas dos projetos arquitetônicos, etc., onde se coloca de maneira fundamental e muito importante o tema da corporeidade, o tema da extrapolação, principalmente, dos limites dentro da arquitetura. Que limites são esses? São vários, acredito eu. Um desses limites, e o mais importante, acho que é a diluição do lote, né? A pensar que nosso espaço acaba e termina no lote. Isso é uma coisa que, com as práticas e com os exercícios, fundamentalmente, que vem desde uma aproximação ao diagrama, às cartografias, aos mapas, vem introduzindo uma questão que envolve a arquitetura e que, de alguma forma, a abraça, podendo extrapolar esses limites e fazendo esses limites também mais difusos e presentes dentro do nosso trabalho arquitetônico. Então, de alguma maneira, quando falo diluição de limites, estou falando de diluição de, inclusive, palavras, práticas, terrenos, limites que nos estabelecem muitas vezes um atuar bastante automaticista ou autômato em nossas aproximações à arquitetura e que são necessárias que nelas envolvam outras coisas. Então, aqui, brevemente, coloco alguns exercícios dos meus alunos, cito aqui embaixo quais são as disciplinas, projeto 6, projeto 5, muitas vezes, as alunas estão aqui, e os diagramas que nos ajudam a pensar que lugar é esse onde estamos. Então, muitas vezes, naquela diluição perceptiva do espaço, eu extrapolo o meu lugar, extrapolo o âmbito perceptivo do imediato e posso chegar a me situar em um contexto ecológico muito maior, como, por exemplo, no nosso caso aqui no Centro-Oeste, o Cerrado. Acredito que isso é fundamental, porque não podemos pensar hoje na arquitetura ou no futuro das nossas vidas sem poder envolver dentro da nossa prática as questões ligadas fundamentalmente com o ambiente que nos rodeia, com a água, com os recursos, etc. Então, nesses diagramas, estabelecemos essa relação com a fauna, a flora, o tipo de vegetação que muitas vezes, e aqui em Brasília foi substituída por uma vegetação exógena. É necessário manter nossa fauna, porque é necessário que essa flora exista e esteja presente no nosso cotidiano. Inclusive, aquela autonomia alimentar que se fala muito já em outros lugares, é necessário também de ser pensada e repensada aqui nas nossas práticas, assim também como outros diagramas para entender que lugar é esse e como funciona a dinâmica urbana onde nos colocamos. Então, temos diagramas um pouco sutis nessa maneira de nos aproximar ao lugar, como, por exemplo, diagramas de insurgência,
diagramas de densidade da população oculta, etc., que de alguma forma nos situam e nos fazem relacionar com outros âmbitos. Por outro lado, temos aqui outros diagramas que envolvem essa questão corporal, ou seja, essa questão fenomenológica dentro do espaço, a ideia dos mapas experienciais, de poder colocar o corpo em uma percepção dentro do lugar. Que lugar é esse e como me relaciono com o lugar através do corpo? Aquela ideia do corpo sensível e não do corpo que se desdobra dentro do espaço e dentro da cidade. Então, de alguma forma, um corpo que sente, que percebe e que não somente vê a cidade quase que como um conteúdo de tem isso, não tem isso, tem 5 árvores, etc., sino numa qualidade corpo-cidade, corpo sensível, quase como um termômetro de medo, né, insegurança, etc., que nos faz de alguma forma também a deriva, né, o andar na cidade, o conhecer o lugar, o sentir os espaços, os obstáculos dentro da cidade, os esconderijos, etc., e como cada corpo reage a essa condição. E como a arquitetura é capaz, quando é aproximada de um olhar mais sensível, a poder, de alguma forma, reagir a essas questões. Sim, Mauricio. No, solo iba a comentar el tema del tiempo, Rosana. Solo ¿Ya eso. me pasé? El doble. Perdón. Entonces, ya termino aquí. Última slide. Não estava muito atenta a isso. No final, a diluição do espaço denominativo da arquitetura, né? Ou seja, poder dizer isso é tal coisa, esse espaço é isso, sino que a arquitetura pode se entender a partir dos usos e das ações que se desenvolvem no lugar. São exercícios que desenvolvimos dentro do âmbito da habitação, onde os verbos conectam os espaços e esses verbos e esses espaços de alguma forma se diluem e começam a estabelecer possíveis âmbitos físicos dentro da arquitetura. Bom, com isso paro, deixo a palavra para o Maurício e interrompo aqui minha apresentação. Muito obrigada e, Maurício, a palavra está com você. Ok. Bueno, espero que no se entienda que intervine por lo del tiempo para poder hablar más yo. No fue esa la razón, sino que fue para que pudiéramos no pasarnos de eso. Bueno, yo no voy a presentar algo, voy a hablar solamente sin imagen y quiero colocar 3 ideas básicamente de la presentación en virtud del poco tiempo que tenemos que para poder dejar quizá más tiempo para conversar y discutir más in extenso al final, que creo que es lo que más enriquece, ¿cierto?, la ocasión. La presentación de lo que voy a hablar se llama Manuaje, Simultaneidad, Multiplicidad, Animalidad, para una rehumanización de la educación arquitectónica. Como dice Rosana, el tema de la rehumanización salió un poco de observar el escenario puntual post-pandemia, ¿cierto? Esto de que nos dimos cuenta de cuán mal hacíamos algunas cosas y cuánta falta hacía estar cerca de algún modo, el verse, el tocarse, esto de no ser un cuadradito para otro metido en el Zoom, sino que poder reírse con otro y saber si está de ánimo o no está de ánimo, si la profesora está enojada o no, porque pasaste y le viste un gesto, que eso normalmente en estas plataformas, ¿cierto? Uno no tiene posibilidad de pesquisar todo con todos los sentidos, percibir a otro, sino que se canalizan, ¿cierto? Algunos sentidos, principalmente la imagen visual y la auditiva, se encamisan y percibimos una suerte de representación de otro, ¿cierto? A partir de la visualidad y la audición. Pero el tacto, el olfato, el imprevisto tiende a no ocurrir en estos casos, al punto que tenemos botones, ¿cierto? Para interrumpir a alguien, pausarlo o desterrarlo al mundo físico, ¿cierto? Eliminándolo del Zoom o de la plataforma en la que estemos. Entonces la idea de rehumanizar surge un poco por ahí. Voy a hacer 3 colocaciones. La primera es, para los que no conocen el concepto, es algo que vengo trabajando hace un rato, es el concepto de manuaje, que básicamente, con todo lo terrible que puede hacer, es un concepto que equipara la acción manual al lenguaje. Es decir, si el lenguaje es lengua más aje, manuaje es mano más aje. Es decir, un conjunto de acciones o todo conjunto de acciones en base a las manos
que pudieran constituir o no un sistema, y ahí hay algunas diferencias. El 2017 decía que en una charla que caracterizaba un poco distintos aspectos de este manuaje, de este concepto, que especulo, o como dice Guillermo, la hipótesis de manuaje supone que hay una manera de operar, una manera de representar corpóreamente en base a las manos, y que tiene ciertas características que eran las que listaba. Por ejemplo, decía que el manuaje es útil para comunicar, para expresar, como lo es el lenguaje, pero tiene un carácter mostrante principalmente, es decir, ofrece a los ojos para percibir, a diferencia del lenguaje que ofrece al oído. Y eso es una cuestión bien distinta que, si lo pensamos desde arquitectura, se nos hace más parecido, ¿cierto? Nosotros ofrecemos cosas al oído, o sea, al ojo más que al oído. Siempre hay un discurso, pero los que somos profesores nos tendremos que reconocer que terminamos no escuchando al estudiante, sino que mirando sus dibujos y sus maquetas. Es decir, el manuaje tiene una vocación de ofrecer con la mano al ojo. Ese es el match principal. Entonces era una de las cosas que observaba. Lo otro es que el manuaje tiene el potencial de lo múltiple y lo simultáneo, característica que se asocia a la multiplicidad de dedos y manos. Esto es una cuestión bien troncal y bien basal, porque en tanto tenemos dos órganos, ¿cierto? Yo puedo hacer dos operaciones simultáneas al mismo tiempo, y no como en el aula, que para poder referirme a algo tengo que decir una idea y luego decir la otra. Es decir, tengo que necesariamente construir un trencito de palabras para poder armar un total. Cuando yo hago cosas con las manos, tengo la posibilidad de comparar esto que es alto con esto que es bajo, solo porque puedo poner estos dos elementos equiparados al mismo tiempo. Entonces hay una cuestión con lo simultáneo que permiten las manos que no lo permite otros mecanismos representacionales. La imagen también tiende a lo simultáneo, ¿cierto? Cuando se le considera en términos de imagen, es decir, cuando hay una unidad, ¿cierto? Como en los caracteres orientales, por ejemplo, donde hay una unidad, perdón, de comunicación simultánea, a diferencia de nuestra escritura, ¿cierto? Que es replicar las líneas del aula, ¿cierto? En una página, ordenándolas hacia abajo. Entonces, estas características de simultaneidad es tremendamente relevante para distinguir las cosas que se hacen con las manos de las cosas que se hacen vía la oralidad. Y eso genera, a su vez, un correlato, en el caso del lenguaje, no menos que el epifenómeno del pensamiento, ¿cierto? Que eso más o menos estamos todos de acuerdo, pero también en el caso de la acción manual se genera un correlato equivalente al epifenómeno del pensamiento, que en mi concepto es inteligencia directa, digamos. Eso es relevante porque recuerdo la anécdota que quizá alguien me la ha escuchado. Un profesor en Bolivia me decía: me parece muy bien lo de las manos hasta el rango de la maqueta y de los dibujos, me decía, pero ¿y qué pasa con los edificios? Si no andamos tocando los edificios por ahí, ¿cierto? Independientemente de que Palasma diga que abrir la manilla de un edificio es saludarlo. Más allá de eso, que es bonito pensarlo, ¿cierto? Un edificio de 20 pisos no lo andamos tocando. Entonces, que él lo que estaba tratando de hacer era limitar el alcance de lo manual al rango de lo tocable. Y fue muy bonita la pregunta, porque yo le decía que eso, el equivalente era limitar el rango de lo decible a la distancia que la voz puede emitirse. Y perfectamente eso no es cierto, ¿cierto? Sabemos que el lenguaje puede hablar de planetas y galaxias lejanas sin que se limiten al alcance de la voz. Bueno, de la misma manera yo puedo maquetear un sistema solar sin que necesariamente lo toque. Lo que estoy diciendo es que así el equivalente del alcance de las manos es el alcance del habla. Cuando uno lo entiende como aje, ¿cierto? Como conjunto representacional, el alcance del lenguaje es lo pensable, mientras que el alcance de lo manual es lo inteligenciable, que surge del órgano, por supuesto. Entonces ahí situamos el tema más allá de solo maquetas y dibujos, ¿cierto? Y el otro tema que me interesaba para donde voy, digamos, era desde esta perspectiva, ¿cómo uno podría pensar en extender este alcance de las manos, por ejemplo, y llevarlo a otro plano, a entender cómo posibilita o ayuda a construir sociedad, por ejemplo, el mundo de lo táctil, que ya nos parece, por la misma perspectiva que tenemos, que consideramos la acción manual solo mero tocar a la distancia inmediata, ¿cierto? Nos parece medio difícil que el hacer con las manos construya sociedad. Para tratar de argumentar en esa dirección me voy a saltar unas cositas que tenían que ver con la linealidad de las manos, pero ya voy a la mitad del tiempo, que es la idea de Robin Dunbar,
que formula en un libro que se llama Grooming, Worship and the Evolution Linguist, de 1998. Es un antropólogo que está muy instalado en el tema motor y es todo un grupo de gente que son los que postularon el origen gestual del lenguaje, que él dice, tiene una tesis bien particular y que dice que el acicalamiento como acto social prelingüístico habría sido lo que generó los primeros grupos sociales, es decir, el tocarse. Y no solo el tocarse, sino que el colaborar para alimentarse, para construir, para generar colectivos en base a la colaboración de la acción. Y eso incluso previo al lenguaje en muchos casos. Por eso lo planteaba como acto social prelingüístico. Es decir, el tocar vino acompañado, de acuerdo a la mayoría de los estudios, por lo menos de esta línea de pensamiento que sitúa el origen gestual del lenguaje, es decir, que primero fueron gestos y luego gruñidos. Habría habido una colaboración física que fue acompañada de sonidos, pero primero fue el acto, digamos, de reunirse, de producir elementos en conjunto, pero también de acicalarse. Hay una frase que voy a leer antes de cerrar de Dunbar, que dice, en forma sucinta, su propuesta asume que el crecimiento del cerebro, la evolución del lenguaje y la necesidad de comportamiento inteligente fueron exigencias concomitantes de la creciente complejidad social que adquirió la vida comunitaria de los homínidos. Los individuos que se acicalan unos a otros regularmente establecen alianzas, algo necesario en las sociedades complejas. El tiempo dedicado al acicalamiento aparece como un indicador universal y cuantificable de la atención interpersonal necesaria para la sobrevivencia de los individuos pertenecientes a grandes grupos. A partir del tamaño del neocórtex, Dunbar, este señor, calculó que los seres humanos deberían agruparse en cohortes de 150 individuos y encontró una serie de ejemplos que confirmaban lo acertado de esta estimación, como el tamaño de una compañía militar, el de las comunidades uteritas que se dividen cuando superan los 150, el tamaño ideal de las pequeñas empresas que tienden a sustituir el contacto personal por la comunicación escrita cuando la plantilla supera 120 efectivos, etcétera. El neocórtex permite predecir el tamaño del grupo, pues la inteligencia es básicamente social. Cuando más gente haya que tener en cuenta, mayor será la complejidad de las relaciones implicadas y más tiempo habrá de dedicarse a mantener las coaliciones. Esto es tremendamente interesante porque cuando uno piensa en un curso, por ejemplo, en una sala con 50 estudiantes, probablemente es la acción física la que genera los nexos entre la gente, nexos positivos y negativos, las aversiones, ¿cierto? Las afinidades, y de alguna manera, si nosotros abrimos la carpeta de la pedagogía y la didáctica, básicamente los más brillantes pedagogos van a concluir que lo primero es para aprender la emoción y el vínculo emotivo. Entonces, si nosotros situamos el hacer manual, el tocar la maqueta, el doblar, el dibujar en conjunto, el saludarse, el palmotearse, como prácticas que generan estos vínculos, que generan emoción, que generan el hecho de que yo no le fallo a mi grupo de trabajo, o no le fallo a la profesora porque no sé qué, o que voy a ir porque mis estudiantes me son... O sea, genera vínculos que trascienden al mero trabajo práctico, digamos, que es lo que lamentablemente parece que hoy día prima en la mayoría de las instituciones. Podemos generar un vínculo importante entre el tacto y la calidad de las humanas de las relaciones sociales que se pueden establecer en un grupo que cabe perfectamente de estos 150, ¿cierto? Nuestros grupos de taller son 30, 40 personas y sería interesante poder estudiar ya a nivel de medida cómo cambiaron las relaciones desde el mundo online hasta hoy día. Entonces, y con esto ya cierro, pareciera que el tema del tacto, el tema de ese animal homínido del que estaba hablando, que en muchos casos lo distinguimos de lo que llamamos muy confortablemente los humanos humanidad, ¿cierto? Esta humanidad del humanismo a la que le atribuimos solo cosas positivas. Ninguna guerra entra, ¿cierto?, dentro del humanismo, sin embargo, la hacemos los humanos igual. Pero eso queda fuera porque no nos gusta tanto. O sea, de hecho, no ha habido ninguna guerra mundial entre animales y eso es una demostración que uno debería más o menos preguntarse, ¿cierto? Pareciera que esta cuota de animalidad podría ser una clave para poder devolver ciertos aspectos que son propios de los animales y que no son tan inhumanos como sugerimos a veces, sino que pareciera que aportan en ciertos casos, digamos. Y en ese sentido me quedo con la frase de Condillac, que dice que la acción de los sentidos sobre el cerebro sensibiliza al animal. Creo que hoy día, en una sociedad completamente hipercodificada que tiende a la descorporización, devolverse y embutirse en el cuerpo es un acto, digamos, de independencia y de soberanía. Bueno, eso era lo que quería compartirles hoy día. Aline.
Vou compartilhar aqui a minha tela. É difícil, né, sintetizar qualquer texto, por menor que ele seja, mas vamos lá. Estão conseguindo ver? Abre tua tela, Aline. Aí, pronto, maravilha. Se vê bem. Então, a discussão que eu gostaria de trazer aqui na mesa, que vem do texto que nós discutimos, né, que nós escrevemos conjuntamente no grupo, é esse conceito das janelas urbanas, né, como uma possibilidade de errância e improvisação do corpo na cidade. Então, eu trago a escala do corpo na cidade, e essa fala do Maurício sobre essa possível inteligência social, né, que não é simplesmente, que não não é somente do ser humano, e sim também do mundo animal, que se estende no mundo animal, né? Ela me provoca no sentido de fazer uma pergunta agora para o grupo, até que ponto a geometria arquitetônica, até que ponto a arquitetura ela é determinante ao comportamento humano, né? E me vem a seguinte provocação a partir da fala do Maurício. Será que nós estamos estudando muito o objeto, nós arquitetos, né, urbanistas, nós nos preocupamos muito com o objeto geométrico, ainda nos preocupamos com o objeto da geometria, com o traço, e com a própria negação ao planejamento urbano dentro de uma visão de urbanismo mais humanista, e talvez nós estejamos estudando menos do que nós deveríamos o comportamento humano, as ações humanas, essa inteligência social que pela fala do Maurício, ela é intrínseca à humanidade, né? E aqui eu trago, então, o desenho do Plano Piloto de Brasília e a colagem do Constant, lá do movimento situacionista, e faço essa pergunta, iniciando a minha discussão aqui com vocês. Até que ponto a geometria, até que ponto a arquitetura, ela impede a ação humana, a errância, a improvisação e o próprio, a própria ação de habitar a cidade, né? Aqui aproximando um pouco o desenho do Lúcio Costa, a hipótese aqui da minha fala é de que o Centro Geométrico de Brasília ele tem essa potência de se tornar um espaço de derivas urbanas, de apropriação, de outras apropriações e até de subjetividades, de uma subjetividade inclusive social, justamente porque essa escala gregária ela é essa conjuntura, ela é essa sobreposição das diferentes escalas de Brasília. Então, as críticas a esse traço geométrico determinista ou determinante que vem lá da arquitetura moderna, talvez ela perca um pouco o seu sentido, justamente por nós estarmos focando demais na arquitetura como com a sua concretude e como objeto, e talvez pouco nas ações humanas, inclusive nas ações subversivas, que nos tornaram seres evoluídos desde a nossa ancestralidade, né? Essa cidade arquetípica que eu estou falando no texto, ela tem essa potência de abrigar o ser humano, mas na verdade é o ser humano, na verdade é o ser social e essa inteligência social que faz com que o nosso corpo se aproprie, inclusive em situações hostis, em situações negativas. E aqui, então, eu trago uma experiência que eu fiz com os alunos em 2019, antes da pandemia. Nós fizemos uma deriva onde nós usamos a improvisação e a errância aqui no centro de Brasília. O centro de Brasília ele não se configura de uma maneira de uma geometria tão determinista quanto o plano piloto, quanto a área os monumentos, quanto a área residencial, ela se mostra. E, na verdade, parece até uma cidade qualquer no Brasil, né, com os seus becos, com os seus espaços enclausurados e geometricamente não tão resolvidos, né? Mas não deixa de ser um setor que racionalmente foi incorporado no Plano de Brasília
como setor de diversões sul, né? Essa deriva pelo CONIC, ela sofre, com os alunos, ela sofre improvisações porque alguns espaços referenciais não existiam mais quando nós fizemos esse percurso. Então, nós tivemos que improvisar, lidar com outro percurso, mudar o percurso. Então, nesse sentido, o espaço do CONIC, né, do setor de diversões sul, ele nos apresentou um espaço de jogo, né, de jogo para que os nossos corpos, os meus e dos estudantes, tivessem que improvisar e seguir no seu objetivo, né. Então, ações como descer e subir plataformas, passar por baixo de viadutos, atravessar a rua, guardar o semáforo, interagir com os moradores de rua, com os ambulantes, com os marginais, e interagir também com esse fluxo de pessoas do cotidiano de Brasília. Essa é uma ação banal, é um dia comum e banal no centro de Brasília, mas que foi o nosso espaço de jogo, o nosso espaço de deriva, que eu chamo aqui de espaço de improvisação, né? Aí, para isso, eu vou trazer o Careri, com essa contraposição entre o espaço, a exploração do banal, a obra, os temas banais, em contraposição aos espaços de galeria, e também a prática da caminhada, né, como prática estética, ela traria para o espaço urbano, para o espaço do cotidiano, retiraria da galeria o objeto banal, como os ready-mades, ou mesmo do Champ no século passado, traria para o espaço urbano, para o espaço do cotidiano, esse objeto artístico, essa prática artística, que seria a caminhada, né? O agir sobre a cidade. Também trago o caminhar pela cidade como a imprevisibilidade do outro, ou seja, esbarrar nas pessoas, lidar com uma situação de violência ou de constrangimento, ou seja, essa inteligência social que nós praticamos somente quando nós estamos vivenciando a cidade como ela é, né? E não nos isolando. Então, a Raquel Sonit, ela é uma jornalista que vai falar sobre as caminhadas, sobre as derivas, e sobre essa vontade de caminhar pela cidade como entendimento do próprio ser, como entendimento do próprio mundo, estar em alerta e pronto ao improviso. Aqui entra também temas como a violência urbana, como a hostilidade que a cidade, que o planejamento urbano pode nos trazer, porém, chamando atenção e trazendo um pouco a fala do Maurício, podemos trazer o foco para as ações humanas e o que o corpo é capaz de fazer, mesmo quando a arquitetura ela é hostil, ou quando a arquitetura é excessivamente planejada. Em todos os casos, esses autores eles vão defender essa experiência direta e imediata de estar lá. E vou trazer também, por último, né, para fechar aqui os meus autores, a Paula Berenstein, que é uma professora da Federal da Bahia, que pratica essas derivas, essas errâncias urbanas, e ela vai trazer esse termo que é a bricolagem urbana em contraposição ao planejamento urbano controlado, né? Então, essa bricolagem, ela seria uma montagem de fragmentos, de restos, de insurgências, de emergências, que vão se contrapor ao controle e ao planejamento da prancheta. É uma discussão, claro, que é recorrente, ela pode ser até redundante, mas talvez entender esse processo como um processo de experimentação e um processo aberto vai trazer para a bricolagem urbana esse espaço de improvisação do nosso corpo diante desse espaço social que é a cidade. E aí, então, eu termino aqui a minha fala dizendo que, sim, esse centro geométrico ele pode ser um espaço dessa cidade arquetípica em que tudo abriga, os nômades, os fixos, o presente, passado e futuro, e que a geometria não é tão determinante assim, quanto nós, arquitetos e urbanistas, costumamos trazer nas nossas críticas à cidade moderna, por exemplo. E talvez a cidade moderna ela possa ser, assim como os arquipélagos das colagens de Constando e de outros situacionistas, essa geometria ela também pode ser
uma espécie de arquipélagos para que a vida aconteça e para que as ações humanas aconteçam de modo intersticial. Então, aqui eu faço uma colagem livre entre a Nova Babilônia, do Constant, e o Plano Piloto de Brasília, com a área gregária, aqui onde o CONIC está, né? Eu esqueci de explicar que o CONIC ele se encontra nessa área central, nessa área de setor de diversões sul, mas aqui nós temos a geometria típica de Brasília, que é configurada pelas superquadras do plano piloto, né, no desenho, no croquis, na verdade, do Lúcio Costa, mas que essas colagens sobrepostas, elas nos mostram que a geometria, ela não é tão determinante. A geometria e a arquitetura são só geometria, só arquitetura. Na verdade, a ação humana e essa inteligência social, ela pode fazer com que o nosso corpo se adapte, inclusive às hostilidades da geometria, e assim podemos superar ou subverter a própria espacialidade como limite e agirmos e habitarmos a cidade em deriva, em errância e também em improvisação. Então, seria mais ou menos isso a minha fala. Eu fui contaminada ali pela fala do Maurício, eu espero que eu tenha trazido algo interessante aqui para o grupo. Obrigada, Aline. Guilherme, por favor. Olá, boa tarde a todos. Vou tentar ser bem breve mesmo, para a gente conseguir preservar um pouco de tempo para uma discussão no final, para receber perguntas. E o que eu quero mostrar, deixa eu compartilhar aqui minha tela. São algumas fotos e encaminhar algumas reflexões rapidamente. É sobre essa disciplina, é uma disciplina optativa que eu tive a oportunidade de ser monitor acadêmico dela 2 vezes, uma em 2017, então antes da pandemia, e outra no começo desse ano. Então, uma condição já de retorno, não exatamente pós-pandemia, né? Você vai ver todo mundo aí de máscara nas fotos, mas já um retorno presencial. E o que essa disciplina tem de específico para que traz alguma qualidade de ilustração daquilo que a gente está falando. Então, vamos aproveitar um pouco do contexto aí que os colegas já colocaram sobre esse esforço de reumanização e de reconhecimento do corpo como um dado sensível, né, dentro do processo pedagógico. Então, o título que eu coloquei, As Coisas Têm Espessura, foi uma recomendação, uma primeira lição da primeira aula dessa disciplina, como foi dada no começo desse ano. É uma disciplina optativa, como eu falei, que acontece na FAUSP, interunidades entre a Faculdade de Arquitetura e o Instituto de Matemática e Estatística, com o professor Arthur Rosestraten, da Arquitetura, o professor Eduardo Colli, que é esse na foto, e a professora Débora Rafael, os dois da matemática. Esses dois professores da matemática já há muito tempo são coordenadores e mantêm um projeto chamado Matemateca, que é um projeto que traz uma porção de objetos, produziu e mantém e coloca em exposição diversos objetos que têm uma função de ilustração e de materialização de certos conceitos matemáticos, que tem um grande potencial pedagógico, que traz bastante esclarecimento em um contexto de ensino, né? Mas que também traz bastante interesse para todas as pessoas que conseguem ver esses objetos, né? E aí eu queria trazer, assim, eu vou rapidamente explicar como que acontece essa disciplina, e depois trazer 2 reflexões que eu acho que são centrais aqui. Como eu disse, é uma disciplina de interunidades, então ela tem desde o ponto de partida essa ponte interdisciplinar, né, que é uma ponte entre exatas e as disciplinas de projeto, que eu não diria que são exatamente humanas, né, e
o desafio que se coloca para os alunos é um desafio único, é pensar e materializar com objetos, né, através de objetos, algo que se coloque nessa interseção dos interesses da matemática, da arquitetura e do design. Então, os alunos trazem os temas como que eles acham que tem, que trazem um pouco dessa relação, e depois são convidados a estar produzindo esse material com pouquíssima interação de etapas de desenho anteriores a produzir qualquer coisa. Então, é uma disciplina que tem que ser, que só funciona em um ateliê ou um laboratório de produção de modelos, né, com ferramentas, com materiais, e aí, no caso, esse ano, a disciplina foi dada nesse lugar aí que vocês estão vendo, que é o ateliê Fracaroli, que é um imóvel da FAUSP, que era o ateliê de escultura do Caetano Fracaroli. Então, eles têm várias semanas um acompanhamento em que a gente recebe, em que a gente ouve apresentações dos alunos, e enquanto isso eles estão produzindo sempre nesse contexto de colocar as ideias direto na materialidade, na modelagem, na produção de objetos. Então, a primeira das reflexões que eu gostaria de encaminhar e o que eu acho que traz um pouco do valor dessa disciplina para a discussão que a gente tem, é que essa ponte interdisciplinar, que hoje há muito interesse, né, na questão da interdisciplinaridade, ainda mais dentro do contexto de formação no nível de graduação, só que essa interdisciplinaridade não é exatamente uma grande novidade, como muito se alega. Porque essa aproximação entre a arquitetura e a matemática, ela é bastante ancestral, na verdade. A geometria, ela existe para dar conta de problemas materiais, né? E a matemática também, no tempo da antiguidade, entre Arquimedes e Euclides, era não só proposta para resolver problemas materiais, mas ela era operada materialmente, né? Ela era operada com sequências de procedimentos materiais. E essa ponte interdisciplinar, no contexto contemporâneo, em que a matemática tem um procedimento epistemológico, um procedimento metodológico também, de como lidar com seus objetos, assim como a arquitetura tem a sua maneira muito particular de lidar com seus problemas e seus objetos, cria no início, entre os alunos, que a gente recebe alunos metade da arquitetura, metade do IME, que inclui alunos de matemática, licenciatura e bacharelado, e alunos de computação, que são do Instituto, também os de estatística, né? E essa primeira aproximação entre alunos que já estão habituados a trabalhar os seus problemas, os seus objetos com um certo recorte metodológico, sendo expostos e convidados a trabalhar com enfoques diferentes, com outros recortes metodológicos. Então, um aluno de exatas que está acostumado a trabalhar os seus problemas, ou a propor resoluções de problemas que envolvam antes necessariamente a compreensão total do fenômeno que está acontecendo, a ponto de modelá-lo analiticamente, para depois oferecer uma resposta que é uma resposta completa, que dá conta de todo o problema e que advém necessariamente dessa modelagem analítica do fenômeno, em contraste com uma proposição das disciplinas de projeto que vem antes de compreender na totalidade o fenômeno. Ele oferece ensaios, que são ensaios materiais, que no começo podem ser desenhos, ou seja, sempre ensaios baseados em representação, né, que oferecem proposições e que depois vão sendo colocadas em contato com essa realidade de projeto e sendo aprimoradas cada vez mais em complexidade. Então, esse é o primeiro dado que eu coloco, que essa aproximação interdisciplinar, ela cria uma necessidade de
de se conversar entre os grupos, porque os grupos necessariamente recebem alunos das duas origens, cria uma necessidade de se conversar sobre os próprios processos cognitivos. E isso é um domínio da metacognição, quer dizer, a cognição sobre a cognição, e que essa metacognição ela só acontece a partir desse reconhecimento dessa diferença que é epistemológica. Então, esse é o primeiro dado que eu queria trazer, qual que é o valor dessa interdisciplinaridade. E o segundo, que eu acho que é muito claro, ainda nem passei nenhuma foto, mas a gente traz, como está nesse ambiente de se operar materialidade, um ambiente que tem bastante riqueza de materiais também, que tem ensaios de esculturas do Caetano e muito material, ele é, para usar um termo que é meio vulgarizado, mas tem muito valor, essa metodologia, essa questão de colocar direto a mão na massa. Esse dado é central para essa disciplina e é central, eu acho, que para essa discussão aqui da mesa sobre essa reumanização, né? E por isso que eu trago esse título também, As Coisas Têm Espessura. O professor de matemática coloca isso ironizando os próprios procedimentos da matemática contemporânea, que ignora totalmente as realidades materiais daquilo que está falando. Então, para a matemática, as faces de um cubo não têm espessura. As arestas são linhas perfeitas, sem nenhum sulco, sem nenhuma diferença. E quando a gente traz isso para a materialidade, nessa disciplina a gente vê recorrentemente esse tipo de dado ser colocado materialmente para os alunos, não como um erro, mas como uma possibilidade de ensaio material. Então, aqui a gente mostra algumas fotos, eu acho que também trago muita contribuição do Maurício, quando ele bota ênfase na mão e na manuagem, como essa interação com a materialidade traz uma coisa diferente, uma outra possibilidade de exploração. Então, as mãos aparecem nessas fotos com bastante destaque. Aqui eu trago um exemplo para trazer como essas fotos foram tiradas em segundos de diferença. Assim, era um momento em que a aluna estava preparando uma parte do modelo que ela estava construindo, um modelo em escala, uma maquete do projeto que ela estava propondo, e ali ela está, na primeira foto a gente vê esse papel que foi usado como um gabarito primeiro, para depois cortar essa chapa metálica que está embaixo desse gabarito, e ao lado a gente já tem um desenho mostrando como que essa chapa vai encaixar com outro elemento que vem de outro material, e aqui a foto do meio mostra esse desenho é um desenho em escala relacionado com uma parte da maquete que ela estava produzindo, que estava ali fazendo um papel também de representação, interagindo com o próprio desenho. Então, são camadas de representação, acho que assim também como sugere o nome palimpsesto, né? São camadas de representação que são articuladas e colocadas ali, não só para demonstrar uma ideia que é prefigurada na cabeça do arquiteto, aquela coisa, mas sim para colocar essa ideia em prática e tentar ensaiar ela, ver no que ela pode trazer de vantagem ou desvantagem e incrementando, né, essas representações. Então é isso, acho que é um pouco a minha fala, e aí eu volto para o começo, né, essa frase, as coisas têm espessura, eu acho que é uma lembrança muito importante, né, para trazer, apesar de ser auto-evidente, né, uma frase que todo mundo que tem alguma experiência no mundo vai concordar que as coisas têm espessura, mas é uma coisa que é de ser lembrada, principalmente quando a gente passa por um período em que essa espessura é reduzida numa projeção num plano que a gente conversa aqui, assim como a gente está conversando, interagindo com essas imagens planas dos meus colegas aqui, vocês que estão vendo no YouTube também, vendo só uma representação plana do que é isso aqui, a gente entende que
na experiência material, nessa experiência da presença real, literal, há muita coisa que não pode ser substituída por essa experiência plana, essa experiência achatada do virtual. E aí eu encerro a minha fala. Muito obrigado. Obrigada, Guilherme. Bom, acho que brevemente gostaria de, antes das perguntas, Fernando, se tem perguntas, se você puder ler ou colocar no nosso texto aqui, falar que, de alguma maneira, foram 4 aproximações, mais a outra aportação da Bea, que é uma pena que não possa estar com a gente, mas que foi muito importante também, e que foram essas questões do corpo desde várias visões, né? A partir da ideia da manuagem, a partir da ideia da improvisação da cidade, andar à deriva, né? Outras práticas urbanas onde não precisamente, onde é necessária a presença do corpo sensível no lugar. E, ao final, como o Guilherme está comentando aqui, a partir de exercícios. E aí, eu acho que se colocou uma coisa muito interessante, Guilherme, que é justamente o erro, né? A ideia de que as coisas não funcionam e de que não tudo flutua no ar, como as maquetes virtuais muitas vezes nos mostram, né? E que o físico, a maquete física nos dá essa ideia de que as coisas têm peso, têm espessura, então temos que começar a vê-las desde outras experiências. Um pouco esse exercício que o Maurício uma vez veio falar na aula, as coisas não são nem 2D, nem 3D, são entre uma e a outra, né? Então, essa poder transitar entre todos esses fazem com que nossa experiência tenha que passar um pouco através dessa ideia. E uma coisa interessante também que tem a ver com nossa prática é o tema coletivo, né? Trabalhar coletivamente. O erro de um pode ser um acerto para o outro. O olhar uma coisa que dá certo ou dá errado pode ser um incentivo para outras construções mentais, etc., que são fundamentais dentro das nossas práticas em talheres, oficinas, etc. E isso estou colocando mais como outras possibilidades que acho importantes e que eu acho que vivenciamos no nosso dia a dia, às vezes não vemos como são importantes, né? Os erros, as improvisações, as maquetes que caem, as coisas que não se sustentam, como acabam sendo fundamentais para a nossa prática. Não sei se alguém quer, porque estamos já quase que no nosso tempo limite, então acho que deixaríamos mais para essas improvisações e elucubrações mentais nossas, né? Sí, yo quería solo comentar, si es que no hay preguntas por ahí, quería comentar que me parece que una de las cosas comunes que tienen todas las presentaciones, incluida la de Bea, que lamentablemente no pudo estar, es que esta de vuelta al cuerpo de alguna manera no es tampoco o sea, es una propuesta, digamos, pero no es una negación de el mundo de la virtualidad, sino que es entender que hay una secuencia de órdenes lógicos sobre los que se van montando las cosas, como decía Piaget, ¿cierto? Para poder montar una estructura lógica del nivel superior necesitan las otras inferiores. Entonces, el punto no es darse de alta, como ocurre con los estudiantes que después de primer año ya dejan de dibujar y se sienten superiores, digamos, sino que es poder estar iterando hacia arriba y hacia abajo en el camino de la abstracción y en el camino de la concretitud, digamos. Creo que eso es súper importante para que el tema no se convierta en un fanatismo de o una cosa o la otra, que tiende a ocurrir cuando uno defiende lo corpóreo. Y me parece que, por supuesto, claro, el fanatismo con la promesa, la nueva tierra prometida, como decíamos en el escrito, el metaverso, tiene ese problema que pareciera que sugiere banalmente el descorporizarse. Y efectivamente, tú tienes un Zoom, tienes no sé qué cosa, luego lo apagas y te vas a tomar un jugo. O sea, el cuerpo está siempre presente. Somos cuerpo, como decía Merleau-Ponty. No es que tenemos un cuerpo, somos. Yo estoy embutido en mi cuerpo y en ese sentido la experiencia física es lo más HD, full resolution que podemos tener, digamos. No hay un más abajo que eso. Pois oi? Pode ir, Guilherme. Tá. Então, eu acho que sim, a questão do corpo tem uma relevância aqui nessas falas, eu acho que tem uma relevância nessa retomada de uma experiência pedagógica que não seja limitada às telas, né? E eu acho que a transição que se propõe, acho que a transição que aparece para a gente entender
o corpo não mais como um objeto, assim como é entendido pelas biologias, pela ciência, né? Que eu acho que é exemplificado por essa frase de que somos um corpo, né? Não que temos um corpo. O corpo não mais como um objeto do conhecimento, mas sim como um sujeito do conhecimento também, né? Então, acho que essa é a virada de chave fundamental para entender essas novas condições. Né? Aline? Para fechar? Entender que a experiência, ela é o objetivo, o processo é o nosso objetivo. Eu acho que a escola de arquitetura, ela é processual e não é representacional. Parece uma discussão bastante arcaica e antiquada, né? Desde o Renascimento nós estamos discutindo esse papel da representação que às vezes se sobrepõe à coisa, mas eu acredito que hoje nós tenhamos evoluído no sentido de entender que o mundo virtual, ele sempre existiu, a virtualidade, o devir, a ideia de futuro e de progresso, ela sempre existiu, e hoje nós podemos contrapor e trazer a convivência entre o digital e o presencial. Ao mesmo tempo em que nós podemos fazer uma conferência virtual, uma conferência remota, nós também podemos sujar os nossos dedos de cola, podemos voltar a cortar com estilete, a enfrentarmos a cidade hostil, a violência urbana, a ver de perto, a vivenciar de perto esse desafio que é a vida social, que é a convivência social e a convivência no espaço urbano. Nós todos estamos isolados, né? Nós todos estamos voltando devagarinho a essa convivência urbana, ainda mais aqui na América do Sul, com toda a hostilidade que as nossas cidades apresentam para os estudantes de arquitetura, mas eu acredito que nós tenhamos esse desafio de trazer de volta a manuagem, o corpo no espaço urbano, o corpo na arquitetura, como um modo de nós voltarmos a nos conhecermos como ser humano complexo, com a virtualidade e também com a presencialidade. Acho que é isso. Obrigada a todos. Eu acho que estamos já no limite, né, Fernando? Sim, chegamos ao limite. Van a echar nuestros cuerpos afuera. Bueno, cerramos entonces, Rosana. Sim, então agradecer a todos e abraço, boa tarde e obrigada pela participação aos três. Obrigada, Fernando. Agradeço aos professores também pela participação de vocês e agradeço também a todos aqueles que assistiram a gente pelo canal do YouTube. Continue acompanhando aí. Até mais. Obrigada, Fernando. Obrigada, Guilherme. Muchas gracias por todo. Obrigada. Obrigado, boa tarde a todos. Tchau. Boa tarde.